Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nessa manhã de domingo, manhã abençoada que o Senhor nos deu, né? E que sejamos todos felizes, né? Por estarmos aqui reunidos para ouvir mais uma vez a voz e a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando para dar início à nossa escola dominical nesse momento? Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graça, meu Pai, por esse dia maravilhoso que tu nos deste, meu Pai. Te agradecemos pela nossa vida, Senhor, meu Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Porque sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, meu Pai. Porque tu sabes que nós somos fracos, meu Pai. Mas o Senhor é a nossa fortaleza, meu Pai. Por isso nos fortalece, nos dê sabedoria, meu Pai. Para que vivamos, meu Pai, sempre na tua direção e nos teus caminhos, Senhor, meu Deus. Abençoe a vida de cada um aqui presente, Senhor, meu Deus. Seus lares, suas famílias, meu Pai. Nos guarda, meu Pai, de toda dificuldade, toda seta do inimigo, meu Pai. Nos guarda desses momentos difíceis que estamos passando, meu Pai. Porque o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza, Senhor. E sem o Senhor nada podemos. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo, né, de maturidade, hoje nós vamos falar sobre maturidade e os mistérios da vida, né? A vida do Senhor a gente vive pela fé, né? Porque há muitos mistérios que às vezes nós não entendemos, né? Mas pela fé nós continuamos caminhando, né? Na vida nós deparamos com questões cuja razão não é suficiente para responder. Uma delas, por exemplo, é sobre a vida após a morte, né? Ninguém sabe nos definir, né? Mas pela fé na palavra de Deus, nós estamos confortáveis, né? E sabemos que nós, crendo em Jesus, nós teremos o quê? A vida eterna, né? Então nós veremos hoje, né, o que o texto, né, vai falar para a gente sobre essa vida eterna e sobre até a preocupação, né? Nós vamos ver um trecho de Tessalonicenses, a preocupação dessa comunidade a esse respeito também. Apenas a fé nos ajuda a responder tal inquietude. Há muita gente que, ao pensar sobre isso, se angustia e não vive plenamente o presente. Se a gente ficar pensando nisso, a gente acaba estacionando e ficando preocupado, ansioso, né? Como é que vai ser, né? Isso acontecia com as pessoas da igreja de Tessalônica. Nessa lição, veremos como essa comunidade foi desafiada a lidar com um dos mistérios da fé cristã, a parúzia. Quer dizer o quê? Volta de Jesus. Uma igreja madura precisava saber lidar com os mistérios da fé. Amém, irmão? Então nós vamos estar lendo o livro 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Amém? Primeira Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoava a trombeta de Deus, descera dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois, vós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém, irmãos? Então, isso a gente pode falar, é o mistério da vida do Senhor, né? E a fé é que nos vai o quê? Nos dá essa certeza, né, de nós estarmos aqui esperando a vinda do Senhor. Amém? Lá em João 3,36,
João 3,36. Só um minutinho, irmãos. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Né? Então, o que? Nós cremos o quê? Aonde? É no Senhor Jesus Cristo. Por mais que o mundo tente nos separar dele, essa fé é fundamentada nessa pedra angular, né? Pedra que nos sustenta e que o que nos levará o quê? Para a vida eterna. Amém? Então, isso é um mistério do Senhor que para o mundo, a gente vai ver, para o mundo é loucura, mas para nós é uma certeza e que nós seguramos firmes e caminhamos o quê? Em direção ao Senhor. Escrita por Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses é uma pérola. Trata-se do documento mais antigo do Novo Testamento. Essa epístola foi escrita à comunidade de fé fundada pelo apóstolo durante a segunda viagem missionária, né? Está lá em Atos 16:1 e 18:22. Dentre os assuntos que Paulo trata na carta, é possível perceber o drama da jovem igreja, com um dos mais preciosos, da experiência cristã, a parúsia, isto é, a volta de Jesus para o juízo do fim dos tempos. Né? Os primeiros cristãos e cristãs, de modo geral, consideravam a ressurreição de Jesus como um prelúdio, né, para a parúsia, né, que estavam antecipando. Era como se fosse uma viagem para receber de Deus a investidura como reino do universo. E em breve voltaria para julgar o mundo e recompensar as pessoas fiéis. Mas a parúsia, né, a volta do Senhor, parecia atrasar-se. E os cristãos e cristãs tessalonicenses receavam que as pessoas da comunidade já falecidas não tivessem a alegria de presenciar tão esperado evento. Né? Então eles ficavam assim, preocupados porque o Senhor está demorando, né, está atrasando e as pessoas estão morrendo e não vão o quê? Ser privilegiados, né, dessa alegria de estar com o Senhor. E Paulo, né, vem o quê? Consolá-los, né, informando que não precisava essa preocupação, né? Porque para o Senhor não existe tempo, né? Isso não vai fazer diferença na nossa vida com o Senhor e não vai atrasar. Né? Hoje a gente também vive num mundo que acham que o Senhor nunca vai voltar. Né? Vive a vida de qualquer jeito, né? E esse mistério da vida, né? O que vai acontecer? Não vai estar preparado. Acha que nunca vai acontecer. Mas nós que cremos no Senhor, né? Sabemos que a sua palavra sempre se cumpre. E mais cedo ou mais tarde, no tempo do Senhor, né? Isso vai acontecer. Vai acontecer e nós temos que estar o quê? Preparados para esse momento, né? Hoje a gente ouve falar tanto de que os tempos chegaram, né? Então a gente tem que estar chegando. E nós, como é que estamos? Estamos preparados? Estamos caminhando com fé? Vamos andar com fé no Senhor. Amém? A morte dessas pessoas parecia ter colocado em dúvida a credibilidade da pregação e apelos paulinos. Afinal de contas, Paulo não havia anunciado a proximidade imediata do dia da fúria. Por isso, o apóstolo precisou assegurar que as pessoas que já haviam falecido ressuscitariam primeiro, para que quem ainda estivesse vivo, entre os quais ele, né, entrasse na glória com eles. E esse esclarecimento é que se concentra o texto bíblico dessa lição. Né? Vejamos lá em os versos 14, né, e 13, nós vimos de Tessalonicenses. Paulo escreve para combater a desesperança e apresenta quem? Apresenta Jesus. Né? Então o povo estava se sentindo desesperado, sem esperança por causa disso, né? E a nossa esperança
nunca morre, né? A gente pode ver lá em João 10, 28, diz o seguinte, 10, 28, ó, eu lhes dou a vida, né? Jesus dizendo, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a nossa fé é isso, que nós, no Senhor, nós estamos o quê? Seguro, né? E nós, por ele nós teremos o quê? A vida eterna, né? João 5, 24, a gente pode em verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E isso que é mistério da palavra de Deus, é mistério da vida. A gente vai crer que pela fé, né? Para nós que cremos em Jesus Cristo, cremos na sua palavra, isso é o quê? Não precisa de explicação nenhuma mais. Nós cremos e seguimos, né? Romanos 8, 38 e 39. Opa. Romanos 8. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada nos separará do amor de Cristo, né? Então, nós estamos seguros nele, né? E para o mundo, isso é loucura, mas para nós é certeza, é vida eterna. Amém, irmãos? Como fundamento da esperança, é Cristo quem possibilita a ressurreição de quem nele crê. Entre Jesus e a pessoa que o ama, há uma relação que não pode ser destruída por nada. Nós vimos isso aí, né? Em Romanos. É uma relação independente do tempo, uma relação que ultrapassa a morte. Paulo reafirma o senhorio de Jesus sobre o controle sobre o tempo que ainda virá, destacando que os crentes e as crentes em Jesus estarão para sempre com o Senhor. Por isso, não há o que temer. Então, o tempo é do Senhor e nós não temos o quê? O que temer. Paulo incentiva a comunidade a consolar-se mutuamente, para que a desesperança não tenha vez diante da morte dos queridos e queridas. A vinda de Cristo ainda é um assunto no capítulo 5, né, de 1 a 11, né, lá de Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui, ó. 5 de 1 a 11. Irmãos, relativamente os tempos e as épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, e quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, e não sois filhos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Não vamos parar por aqui. Então, o que? Nós temos que estar preparados, né? O dia a gente não sabe. Só o Senhor sabe. E nós temos que estar o quê?
vigilantes e o quê? E sóbrios, né? A gente tem que estar o quê? Vigilante o tempo todo, porque nós não sabemos o tempo vai chegar e como nós vamos estar preparados, né? O Senhor nos alerta, né, em parábolas que nós temos que estar o quê? Vigilante, né? O tempo todo, porque como diz aqui no primeiro Tessalonicenses, nós não sabemos o quê? O dia vai virar como um ladrão, né? E a gente tem que estar o quê? Preparado. Pensa bem, o Senhor chega daqui a 1 minuto. Como é que nós estamos? Chega daqui 1 mês, ou 2 meses, ou 10 anos? Não sabemos. Então, nós temos que estar preparados o tempo todo, né? Quando o apóstolo alerta a comunidade à vigilância, sobriedade, consolo e edificação mútuos, o apóstolo alerta a comunidade, pois não se sabe certo quando se dará a volta do Senhor. Não acontecer a perúzia, é previsto viver. Não acontecer a parúzia, é preciso viver honestamente e trabalhar. O desafio colocado à igreja é construir um modo alternativo de viver o presente com esperança no futuro. Né? A partir da vinda de Jesus, né, que ainda tem sido crucificado pelas autoridades, que foi, né, crucificado pelas autoridades cristãs, políticas e religiosas. Foi o quê? Ressuscitado por Deus. Ele virá do céu como libertador em tom de comando, ao som da trombeta e à voz do arcanjo. Amém, irmãos? Então, nós o quê? Nós estamos esperando o quê? A vinda do Senhor. Né? E isso é um mistério para muitos, né? Para nós o quê? É certeza. Amém? A volta de Cristo hoje, né, ainda é um mistério, né? Hoje a gente vê que, né, a gente comentou que ainda é um mistério para muitos, né? E muitos não estão dando a importância devida ao assunto. O próprio texto diz que sobre esse dia ninguém sabe, né? Vamos lá dar uma olhadinha lá em Mateus 24, a partir do verso 36. Né? Mas, a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, sendo quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do homem. Né? Então a gente não sabe quando virá. Né? E o texto aqui diz, né, igual diz no verso 38, hoje muitos acham que isso é uma ficção, que isso é uma história, e todos estão comendo, bebendo, se divertindo, né? Não que isso seja pecado, mas a forma que está sendo feitas as coisas, né? Feito de modo carnal, né? E a Bíblia diz que no dia que vier, né, vai pegar o quê? Todo de surpresa, né? Então nós temos o quê? Que levar nossa vida aonde? Na presença do Senhor. Nós vamos o quê? Fazer, né? A nossa esperança está pautada no Senhor. E quando o Senhor vier, nós estamos o quê? Preparados. E se nós já tivermos o quê? Morridos, nós morremos o quê? Preparados, né? E nós vamos o quê? Surgir, né? Seguir primeiro ainda ao encontro do Senhor. Mas nesse momento nós não temos a vida toda. Nós temos que buscar a cada dia, né? E não deixarmos o quê? Os desejos da carne, né? A influência do mundo carnal, o quê? Nos desviar desse caminho, né? E aí a gente ficar igual tá falando aqui, ó, né? Todos comiam, bebiam, né? Viviam uma vida promíscua, né? E quando veio o dilúvio, Noé entrou na arca e o quê?
todos foram condenados, né? E assim também vai ser a vinda do Senhor. Na hora que assustar, já foi, né? Ao lidar com este e outros mistérios da fé, temos que saber que Deus é amor e cuida de nós. Nós temos essa certeza que quem cuida de nós é o Senhor. Por isso, Ele sempre pensa e projeta o melhor para a nossa vida. Isso nos faz viver com segurança, com fidelidade e intimidade com intimidade. Vamos aprender a esperar com confiança o autor da nossa salvação, né? Vejamos algumas lições que a carta da 1 Tessalonicenses nos ensina diante dos mistérios da vida, né? Nós vamos ver o quê? Né? Com confiança, né? E quando a gente vive com confiança é tão bom, né? A gente confiar, né? Olha só, quando a gente confia no irmão da igreja, a gente sabe que em momentos difíceis a gente pode o quê? Contar com ele, né? A gente sabe, ó, meu irmão ali em momentos difíceis eu sei que eu posso contar com ele, eu posso me desabafar com ele, né? E o Senhor também, essa é a nossa segurança, né? A gente tem ele a todo momento e ele nos guarda, né? A gente viu, nós vimos aqui em João, né? Que nós vimos anteriormente, que o Senhor falou das mãos dele, ninguém o quê? Ninguém tira, né? Então, quando nós estamos na mão do Senhor, nós estamos seguros, né? Porque Ele nos tira de qualquer mão. Mas ninguém tira nós da mão dele, né? Então, essa é a nossa certeza. Devemos enfrentar, né? Os ministérios da vida na companhia de pessoas que maduras. Primeiro tempo vai ver isso, a gente vê, né? Legal. A carta à igreja de Tessalonicenses expressa um detalhe muito importante. Essas pessoas não estavam servindo a Deus sozinhas. Paulo, como líder, pastor e companheiro de jornada, ao saber das notícias da comunidade, prontamente se dispôs a ajudar. Mesmo à distância, ele compartilhou orientações maduras que pudessem conduzir a comunidade para fora da crise instaurada, né? Olha só como é que estavam perdidos, né? Inseguros, com dúvidas, né? Caminhar ao lado de cristãos e cristãs com maturidade espiritual é que podem partilhar conosco suas próprias experiências de fé e sabedoria. Nos ajuda a encontrar suporte para progredirmos em nosso crescimento, né? Então, quando a gente caminha com pessoas maduras na fé, com testemunho de vida, né, que a gente vê os seus frutos, né, suas experiências espirituais, a sabedoria que a palavra de Deus traz a essas pessoas, né, a gente também sente mais seguro que é um suporte para quê? Para a gente continuar o nosso crescimento espiritual, né? Porque a gente tem que estar sempre o quê? Crescendo na palavra do Senhor, crescendo em conhecimento, né? Mudando a nossa postura de vida, né? E a gente vê sempre testemunhos, né, de pessoas experientes que às vezes a gente está enfraquecido e uma experiência, uma pessoa que nos conta como é que a palavra de Deus transformou, como é que Deus agiu na sua vida, é isso que nos fortalece, o que nos dá o que suporte para o que para progredirmos, né? Ao invés da gente buscar pessoas, né, que está fraca na fé ou às vezes não tem fé nenhuma, né? Aí a gente vê os conselhos que vêm, né, de quem é do Senhor e de quem não é do Senhor, né? Devemos enfrentar o ministério da vida com fé. O povo de Tessalonicenses estava lidando com uma situação acima da sua própria capacidade de compreensão. Além da parúzia, havia também o tema da morte, né? Da vinda do Senhor, né? Que eles achavam que estava atrasando, que estava demorando. Ainda havia o quê? O tema da morte. E que a experiência dessa comunidade nos ensina é que somente a fé possibilita e além de qualquer capacidade ou habilidade humana de compreender os mistérios da vida. É que nós estávamos falando aqui. É a fé no Senhor que nos vai fazer nos compreender, né? Paulo dá uma resposta
de fé a situação de Tessalônica, que só confortaria o coração se acolhida também com fé. Afinal, cá para nós, né? Afirmar que Jesus ressuscitou e que voltará na companhia daqueles que dormem, né? Só faz sentido na vida quem crê, de quem se permite ir além dos que os olhos naturais podem ver, né? Então, para o mundo aí, para muitos, isso é o quê? Isso é uma ilusão, isso é uma loucura, mas para nós não. Para nós é verdade, né? Porque Jesus é o quê? É a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos de nós que estamos aqui, né? Na minha casa, aí na casa de vocês, né? Que não quer o quê? O nosso objetivo qual que é? Estar com Jesus. Ter a nossa salvação. Então nós temos a nossa caminhada é para isso, né? Nosso objetivo é esse. O nosso alvo é Jesus. Então, nós vamos seguir frente para onde? Para o alvo. E qual é o nosso alvo? Jesus. E nesses momentos de caminhada, o que vai acontecer? Alguma coisa vai tentar nos tirar dessa caminhada. Mas nós tem que estar o quê? Olhos fixos no Senhor. Né? Quando Pedro andou sobre as águas, o que aconteceu? Enquanto ele estava de olho no alvo, ele caminhou. Quando ele desviou seu olhar, sua atenção, ele começou o quê? A afundar. Mas o Senhor estava pronto para o quê? Para ajudá-lo. Amém, irmãos? Devemos enfrentar os mistérios da vida com os pés também no chão. Isso significa encarar de frente os problemas e dúvidas que surgem. Não podemos evitá-los, fingir que nada está acontecendo. Parte da comunidade precisa ter feito isso. E o resultado é que perderam a esperança, ficaram tristes e começaram a retroceder espiritualmente. Né? Então eles estavam o quê? Perdendo a esperança. Né? E olha que hoje nós temos o quê? Nós temos uma palavra que nos fortalece, que nos ensina, né? E a gente vê que tem até um ditado, né? A esperança é a última que morre, né? Nós, para a nossa alegria, né? A nossa esperança nunca morre, porque ela vive eternamente. Amém? Em alguns momentos da nossa caminhada, pode ser que algumas respostas não façam sentido ou não tragam conforto ao nosso coração. Nessas horas, é imprescindível colocarmos os pés no chão, respirar e buscar fundo ajuda. A fé é a certeza daquilo que não vemos, conforme se está lá em Hebreus 12:1. Né? Nós não vemos, mas nós temos o quê? Certeza. A vinda do Senhor, nós estamos indo não, mas nós temos certeza que ela vai acontecer. A vida eterna em Jesus Cristo, muitos duvidam, não vê, mas nós vemos com clareza que nós temos vida e vida em abundância em Jesus Cristo e vamos ter o quê? A vida eterna também. Isto é um convite não é um convite à alienação diante do inexplicável, nem desvalorização do uso da razão, mas um desafio para confiarmos no que diz a palavra do Senhor, diante dos mistérios e dúvidas que surgem na vida. Amadurecer na fé nos permite encarar esses ministérios sem nos desviar da verdade do Evangelho, né? Então a gente tem o que? Confiança, porque a palavra de Deus nunca passará. Tudo vai passar, mas ela não, porque ela é o que? É certeza. Desde o primeiro dia até eternamente, ela vai ser o quê? A mesma coisa. Por mais que o mundo tente nos dizer que as coisas mudaram, tudo mudou, mas a gente vê que nada mudou. Mudou a tecnologia, mas o conceito de vida continua a mesma coisa. As mesmas coisas que o homem tinha ambição, que fazia errar, que fazia pecar, que fazia desviar dos caminhos do Senhor, são os mesmos hoje, né? Tanto que a gente lê a Bíblia, parece que a gente está lendo um jornal de hoje, né? Porque ela é atual, é viva, é verdadeira. E o que é verdadeiro não muda.
Amém, irmãos? E para concluirmos, 1 Tessalonicenses nos ajuda a pensar melhor acerca da nossa caminhada espiritual. Diversos desafios e mistérios estarão diante de nós, com um grande potencial de nos desanimar, né? Nós temos que vigiar e orar sem cessar. E também o que? Nós temos a igreja, nós temos os irmãos da igreja que nos ajudam a suportar essas coisas, tirar nossas dúvidas, nos fortalecer e nos ajudar nessa caminhada, né? Um ajudando o outro. Há, porém, um caminho preparado por Deus a fim de nos conduzir em maturidade diante dessas situações. Crer pela fé. Que nós, né, encaremos com fé os ministérios, desafios e conflitos da nossa jornada. Sempre nos animamos e consolamos em amor e com boas e verdadeiras palavras. Amém, irmãos? Então, que essa palavra, né, de encorajamento, de fé, né, de certeza, né, de busca, de vigilância, né, faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Amém, irmãos? E vamos aos avisos, né, de hoje, né? O culto nosso hoje às 7 horas da noite, né? Tem agora em a mesa também tem o culto às 10 horas, né? Quem já agendou o seu nome, né? Não esqueça de agendar, né? Pois devido à pandemia nós temos restrição de quantidade de gente, né? E mantemos, né, gente, principalmente os procedimentos de segurança, né? O Senhor nos guarda. Nós não temos tempo de... Nós não temos como nos guardar 100% em todo lugar. E é o Senhor que nos guarda. Mas nós temos que fazer o que nós podemos, né? Então, os procedimentos estão aí, a gente vamos cumpri-los, né? Nós temos a escola dominical, né? Lembrando, todo domingo, né? A escola Kids, né? 15 para as 9, é a nossa escola 9 horas. Né? Os cultos das quarta-feiras, às 7h30. Amém, irmãos? Então, todos fiquem com Deus, né? Tenham um bom domingo, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, meu Pai, por essa manhã, por esse domingo, pela Tua palavra, Senhor. Que a nossa esperança, Senhor, meu Deus, nunca diminua, Senhor, porque sabemos que a nossa esperança está no Senhor e o Senhor vive eternamente. Nos conduza, meu Pai, nesse caminho, Senhor, meu Deus, para que não desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, meu Pai. Por isso, nos dê sabedoria. Te agradecemos, meu Pai, e que o Senhor nos dê um domingo cheio de bênção e de graça. Amém, Senhor.